Rascal Web, 20 para as 11. Música, interatividade, informação. Malha fina na Rascal Web. Vamos receber. Convidado do dia. É agora. A nossa convidada de hoje, convidada do dia aqui no Malha Fina da Rascal Web. Opa, doutora Márcia Pimentel, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Angra, organiza a terceira edição da Feira de Emprego para Pessoas com Deficiência, PCD. O evento será realizado no dia 30 de abril no Centro de Estudos Ambientais de Angra, o famoso CEA, que fica na Praia da Chácara, região central da cidade. Vai das 9 da manhã até as 4 da tarde. Será uma oportunidade para pessoas com deficiência que estão em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O objetivo do governo angrense é viabilizar a inclusão socioeconômica de parcela da sociedade que possui algum tipo de deficiência, fazer a interlocução entre a mão de obra e os empregadores e contribuir para a geração de emprego e renda. Para participar do evento, basta ir ao CEA com os seus documentos. Coisa boa, Renatinho. Coisa ótima, né? E a gente deixa claro que isso tem lei que regulamenta e a gente vai bater esse papo exatamente aqui com a doutora Márcia Pimentel. Ela é convidada para falar, entre outros assuntos, também sobre a questão de bullying, cyberbullying. E quem é a doutora Márcia Pimentel? Ela é mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, que fica lá no Rio de Janeiro, é advogada, é mediadora judicial e extrajudicial. Antes de qualquer coisa, doutora Márcia, muito obrigado. Abriu uma brecha aí na tua agenda para ao vivo você participar hoje, nessa quinta-feira, do nosso Malha Fina. Muito bom dia, seja bem-vinda. Renata, bom dia, Flá de Flores. Bom dia, doutora, bem-vinda. E muito obrigada a vocês que me recebem aqui no programa Malha Fina da Rascal Web. Parabéns a vocês também. Muito obrigado. E a gente só dá uma luzinha aqui no currículo. A Márcia é professora em curso de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância, além de ser orientadora também de trabalho de conclusão de curso na modalidade EAD, que é o famoso ensino à distância. Então vamos lá, a gente abriu essa matéria, doutora Márcia, falando sobre a questão dessa feira e é muito importante a gente abordar a questão que todos nós, está na Constituição de 1988, somos iguais perante a lei. Só que tem que a gente sabe que o PCD tem um monte de outras dificuldades que a sociedade ainda não abriu, seja no emprego, seja na escola e também no terceiro grau, na universidade, né? Sim, sim. Esse assunto que eu estou trazendo, né, aqui no nosso bate-papo para conscientizar a sociedade como um todo, é um assunto de grande relevância, Renato. E, inicialmente, eu quero até parabenizar a cidade de Angra dos Reis, porque é uma cidade inclusiva. Podemos já considerar isso, uma vez que nós sabemos que as leis no Brasil, elas são imensas, são de vários, né? São leis que são editadas quase que em sequência, né? E o Brasil, ele é um país considerado assim com uma relevância muito grande na lei de proteção aos direitos e garantias das pessoas com deficiência, né? Agora, como implementar essas leis na realidade dos municípios, dos estados. Ter né? a lei é o papel e a caneta, né, doutora? Papel e caneta. Eu quero ver fazer, né? O projeto tem boas intenções, o legislador sempre tem uma boa intenção. A questão é implementá-las e executá-las. Então, nós podemos dizer que, trazendo aqui, inclusive, que vocês estão colocando aqui a feira, né, de empreendedorismo, da questão do aprendizado, da inclusão dos jovens no mercado de trabalho, isso é realizar, isso é trazer uma sociedade de inclusão, tá? De acessibilidade. A acessibilidade, ela entra em diversos níveis. Não só quando a gente fala, tem acesso. Acesso ao quê? Em todos os níveis da sociedade, de todas as possibilidades e oportunidades que todo cidadão deve ter, né? Não diferente, muito pelo contrário, a questão voltada da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Seja ela deficiência visual, física, intelectual, múltiplas deficiências, o autismo, né, o transtorno de espectro autismo. Essas pessoas estão tendo
voz, elas estão deixando de serem invisíveis, porque nós já temos uma década, né, já de evolução muito lenta, mas eu vejo aqui na cidade de Angra dos Reis, por ser uma cidade interiorana, né, ela está assim de forma de vanguarda, a meu ver. Certo. Tá? Perfeito. Então, Esse mês, se fala muito sobre o espectro autista, né? Muito se fala também sobre os PCDs. Quais são os principais direitos, doutora? Então, quando a gente fala nas diversas leis, né, existem leis específicas, tá? Existem, agora, trazendo aqui, já aproveitando a questão dessa feira que nós temos aqui na cidade, vamos falar um pouco da lei de cotas, que é uma lei da Lei 8.213 de 91, que é a Lei da Previdência. É um direito. Né, um direito já desde 1991, tá? E tem um artigo 93 dessa lei que diz que as empresas que tenham acima de 100 colaboradores obrigatoriamente devem reservar um percentual de 2 a 5% das vagas para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por quê? Nós sabemos que o trabalho dignifica, o trabalho traz autoestima e nós precisamos trazer para as pessoas com deficiência, seja a deficiência que for, essa integração à sociedade e através do trabalho é muito importante. Agora, a empresa, ela tem uma função social nata por ser um ser coletivo, um ser que tem responsabilidade onde ela é instalada, né? Ela abre mão de obras, ela alimenta famílias, ela cresce o desenvolvimento de um país, então ela tem essa necessidade de observar os empregadores, seja ele pequenos empregadores, já ter essa consciência do papel da empresa no fortalecimento. É muito interessante isso que a doutora está falando, Renato, porque eu sou um grande entusiasta de programas de estágios aqui na nossa região. Sim. Já atuamos com isso há alguns anos. Então, o que a gente ouve de muitas empresas em relação a isso, essa obrigatoriedade na contratação de PCD, eles falam assim, os empresários, é muito simples, né? Você pegar e determinar que eu tenha que contratar PCD. Só que para um PCD chegar aqui na minha empresa, eu tenho que adaptar a minha empresa. Eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que fazer um investimento, não é só pegar, abrir vaga, não. Eu tenho que estar adaptado para receber esses PCD. E aí, às vezes, fica inviável. Como quebrar esse paradigma? Você tem que receber o PCD, tem que ter colaborador PCD, mas tem que fazer uma obra de 50 mil, 100 mil na sua empresa, com adaptação, com banheiro, com subida, com descida, com rampa, com cadeira. Enfim, como tratar isso, doutora? Na realidade, o empregador... ele sabe que ele tem, que eu acabei de falar, essa função social. Então, quando ele abre uma empresa, ele tem que ter previsões de todas o que vai ocorrer. Né? Ele tem que saber que existe uma lei que vai exigir, se ele for uma grande empresa, ela tem uma lucratividade, dependendo do negócio, que vai poder atender, sim, adaptar um ambiente favorável para aquelas pessoas que ele possa encaixar ali de 2 a 5% dos seus empregados. Né? Óbvio que tem empresas que elas não vão conseguir contratar uma pessoa com uma determinada deficiência, porque a atividade da empresa não vai ser compatível em nenhuma situação para aquela pessoa. Então, muitas das vezes, nós tem algumas empresas que são chamadas pelo Ministério Público para assinar termos de ajuste de conduta, porque o TAC, porque não atenderam esse percentual e estão mais de 100 empregados. E aí, eu já participei de empresa como advogada, de ir ao Ministério Público e trazer o problema que essa empresa enfrenta. Por quê? Olha, uma empresa, um exemplo, é uma empresa de conservação e limpeza. Se uma pessoa não tem um membro superior, né, como que ela vai poder fazer uma limpeza? Né? Mas será que ela pode trabalhar no almoxarifado? No atendimento? Será que ela pode trabalhar no atendimento? Vamos adequar, vamos trazer essa pessoa para essas atividades específicas, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Até porque ela está, de repente, impossibilitada para uma função e não para outra, né, Renato? É muito claro. Nesse sentido, a gente volta aqui, resgata aqui, os nossos ouvintes estão participando aqui
pelo Instagram. O Instagram da Rasca, você sabe, @RascaWeb. Aí você pode assistir e interagir. Aí a Luciene Jordão está passando por aqui, a Vivi está aqui, a Sabina, ela diz aqui, a Sabina Conde, ela diz: Rasca, parabéns pela iniciativa, sou mãe atípica e super importante a informação que a doutora está colocando. O Wellington Terra também está assistindo, a Irene Melo. Aí, e eles estão dizendo aqui, o Milton Caxias, ele entrou também agora, e as pessoas estão exatamente colocando de uma forma muito tranquila que muitas vezes o empresário, ele não tem aquela visão que aquele investimento vai qualificar. Aí teve aqui no meu WhatsApp, uma pessoa disse: eu sou portador de deficiência, mas o meu dinheiro rigorosamente é igual de qualquer um outro. Ou seja, ele é um consumidor também. Então são coisas que estão sendo colocadas que as pessoas às vezes não fazem um outro ponto de vista, né, doutora? Exato. E aí, Renato, Sim. que eu trago a questão que não há sequer uma pessoa igual a outra no mundo. Nós somos diversos, nós temos diversidades, nós não somos iguais. Porém, há necessidade de ter um ponto comum de igualdade. E esse ponto comum de igualdade é justamente a possibilidade de que todos tenham direito aos bens, têm direito aos seus direitos e aos serviços. Então, esses serviços decorrem de políticas públicas, governamentais, políticas públicas criadas pela sociedade civil também, né, que podem, associações afins de determinadas deficiências, como nós temos associações diversas, né, associações como, vou dar um exemplo aqui, no Angra dos Reis, porque é a nossa cidade Sim. amada, né, Renato? Então, nós temos a APADEV, que é a Associação das Pessoas de Deficiência Visual. Nós temos também a associação que é presidente da APADEV, é a Edília. Edília, maravilhosa. Edília podia vir aqui na nossa bancada qualquer dia, maravilhosa. Sim. Adefar. Nós temos também a Associação dos Autistas, com a Sim. presidente Marilza. A Marilda, inclusive, Marilda, ontem... Foi ontem? Foi. Eles Tava estiveram aqui, fizeram uma blitz de conscientização no trânsito que nós registramos aqui e fomos lá embaixo, lá rapidamente, que a gente tem que ir fazendo tudo, né? E foi muito legal. E as pessoas estão se conscientizando, doutora Márcia. Exato. Por isso que eu chamo, volto a dizer novamente, a minha admiração por Angra dos Reis, né? Porque tem sido feito valer as regras, as normas, a Constituição Federal, né? Então, essa questão das políticas públicas de saúde, transporte, lazer, meio ambiente, educação, são para todos. E aí, como nós vamos fazer com que essas pessoas que, infelizmente, ou felizmente, porque acontece, elas, né, trazem uma deficiência, que há uma barreira, traz um impedimento para que elas possam, de forma muito natural, né, aproveitarem dessas políticas. E aí cabe à sociedade, né, seja a governamental, as autoridades governamentais, a sociedade, adequar essas políticas públicas para inseri-las, né? E aí tem tantas leis específicas. E acabar com aquela história, lei que pega e lei que não pega. Lei é lei, cumpra-se. Ponto. Olha só, o PCD, né, Renato, além daquelas, aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade em fazer certas coisas. Já outras coisas não têm dificuldade. Sim. É uma questão de entendimento, uma questão de empatia, uma questão de direito, como a doutora está dizendo aqui. Existem diferentes tipos de deficiências que se enquadram nessa categoria PCD. Alguns exemplos são deficiências físicas, outras sensoriais, outras intelectuais, psicossociais, deficiências múltiplas e vale mencionar, por fim, que cada uma delas afeta de forma diferente a vida das pessoas, mas todas merecem ter respeito, receber apoio, né? E receber a nossa empatia total e, claro, a defesa dos seus direitos, conforme a doutora coloca muito bem aqui pra gente. Perfeito. A gente aproveita aqui, Vlad, você colocou com muita propriedade, vamos dar voz aqui, espaço também
a nossos ouvintes que estão aqui no Instagram, @RascoWeb. Tá o pessoal do Angra hoje aqui, que é co-parceiros, grande Tom Oliveira aqui, o Maia passando por aqui também, a Nádia Ribeiro, inclusive ela disse que é personal, ela entrou aqui também da gente, valeu Nádia, obrigado aí pela tua presença, a Gabriela Almeida e o Cão Peças, e tem muita gente que vai passando, vai entrando, e também aqui pelo nosso WhatsApp aqui também, eles estão passando e fazendo alguns comentários, entre eles... Porque aqui tem as ilhas também, doutor. É uma mão de obra muito grande. Quando tem um PCD na ilha, a embarcação não é própria, o cais é complicado. Então, a acessibilidade é um grande transtorno. E nem sempre o governante lembra. São poucas pessoas. Se for um, tem que ter essa regra, que a regra é para todos, né? Exato, porque quando a gente diz que a igualdade, a isonomia dos direitos, né, é para todos, porém nós temos que entender, né, que a questão da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem que ser adequada de acordo com as suas limitações. Então, essas igualdades, a gente pode usar o termo equidade, porque eu vou atender de acordo com a limitação e necessidade daquela pessoa. Aquela deficiência não é da pessoa, mas ela tem uma barreira, ela tem um impedimento que a faz avançar, ter o acesso. E aí nós temos que ter cuidado com a questão da igualdade, porque Perfeito. O que é igual para você pode não ser, para mim, bom, né, de direitos ou de acessibilidades, né? Nesse sentido, doutora Márcia Pimentel, a gente colocava o Ricardo Dutra, meu amigo pessoal, ele é cadeirante, ele tem feito um trabalho muito grande aqui em Angra, e em recentes empreendimentos que chegaram aqui, ele esteve representando o segmento e mostrando aos empreendedores a importância da acessibilidade. Na rua aqui, por exemplo, Angra, tem a questão que o Vladimir acompanha muito, é a questão do turismo, o turismo para o portador. Então, aquela guia que a gente vê, Renato, isso aí é complicado, volta e meia eu tropeço. Mas aquela guia tá ali para o cara que vai com bengala, vai bengalando, para o cego ou o portador de baixa visão, ou muitas vezes para a mãe com um carrinho de neném, aquilo faz uma diferença gigante, desde que não tem um poste no meio do caminho. E como tem, né? E como tem. Aqui em Angra, né? Os paralelepípedos, né? E as calçadas muito estreitas, né? Pedrinhas. Muitos buracos, muitas pedrinhas, enfim, tem muita coisa a ser feita, né, doutora? A parte de urbanização, sim. Né? Nós temos que entender, esses dias eu coloquei isso, né, numa oportunidade que eu conversei com algumas pessoas, no sentido da questão dos projetos de urbanização das cidades, principalmente porque as cidades, nós estamos falando de inclusão das pessoas com deficiência numa década, né? Então, a cadeira de roda, doutor, vou resumir. Eu vou resumir. A cadeira de roda não roda nas calçadas de Angra. Sim. É uma loucura, né? O deficiente visual vai cair no buraco, vai bater no poste que está no meio da calçada. Vai tombar então, ali, assim, é inclusive, está dando passos, mas tem muita coisa a ser feita. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, doutora, que surgiu, a Sabrina colocando via o nosso... Desculpa, gente. Via o nosso... RascoWeb, que a Sabrina coloca o seguinte: doutora Márcia Pimentel, como podemos fazer para a questão do monitor da escola? É um direito do autista? Como fazer? Porque a gente tem uma luta aqui nessa bancada, o secretário Paulo Fortunato, que a gente manda um abraço gigante, ele esteve aqui e foi colocado esse tema porque está lá nas leis que tem que ter. Então, é difícil. Essa é uma demanda. É uma demanda muito grande. Como pode ser feito, doutora? Eu tem entendo algum caminho? Eu entendo que cabe aí o município, né, o governo municipal, buscar se for uma escola municipal. Agora, se for estadual, isso também tem que se fazer a diferença. Claro. As pessoas têm que entender que existem competências distintas, né? Se for uma lei, um vereador nosso aqui, no âmbito municipal, vem o vereador e tem essa obrigação, atenção, né? Os estados e municípios, eles têm a obrigação também de editar decretos, né? Portarias, leis que venham atender às necessidades regionais, né? Daquela cidade.
Perfeito. E aí tem que ouvir o que? A demanda. O que o povo, o que as pessoas buscam, qual a necessidade. E a gente está vendo aí qual é a necessidade, né? Tá bem clara, né? Muito claro. A gente aproveita aqui para lembrar que são 11 horas cravadinhos, estamos com a doutora Márcia Pimentel, advogada, ela está fazendo uma leitura sobre a cidadania, sobre a questão ética da legislação. A gente registra aqui, Vlad, pessoal perguntando do cyberbullying, a gente vai chegar lá. E o Eduardo Pato Rocco, ele entrou aqui, grande Eduardo, que é uma pessoa Eduardo, que trabalhou e é muito ligado com umas bandeiras com essa questão. Teve à frente da Secretaria de Ação Social, ontem tivemos aqui a secretária, a Thaisa BD, que inclusive mandou aqui pra gente aqui um registro de quanto ela ficou satisfeita de ver a transparência e a troca com a comunidade. O que acontece? Se o cidadão hoje não tem dinheiro, tem dificuldade para se locomover ou não tem ninguém que leve, fica difícil até, se não tiver crédito no telefone, para ele ligar. Por isso que a Rasca e o Malha Fina cumprem esse papel social. Vlad. Abraço também para Silvia Juliana, 1980, que está lá no nosso Instagram. Muita gente entrando aqui, cara. A gente vai dar uma paradinha, tá? Para baixar um pouco o nível da discussão, que está muito bom. A gente volta com a doutora Márcia Pimentel, comentando sobre o cyberbullying, bullying em geral, cyberbullying, e como as pessoas PCD, estão muito mais expostas a esse tipo de violência que está acontecendo com muita recorrência no nosso mundo. Segura aí, que a gente volta já já. Música, interatividade, informação. Malha Fina, na Rasca Web. Estamos recebendo nossa convidada, a doutora Márcia Pimentel. Renatinho Aguiar. Exatamente, e as pessoas podem interagir através do nosso WhatsApp da Rasca. Você entra lá no WhatsApp, é o 33688380, e no Instagram, que aí você tem imagens, já vê tudo que está acontecendo aqui no nosso estúdio e interage, @RascaWeb. Inclusive a gente fez um registro, doutora Márcia Pimentel, na semana passada, sobre a grande quantidade de lixeiras que estavam sendo destruídas. Aí o governo já sinalizou, chegaram vários, mas aí a gente, como a senhora falou, inclusive, sobre o pessoal deficiente visual, a gente teve contato com eles, é o problema do lixo, é o problema do entulho, é o problema da arara da loja que o cidadão bota, tem um monte de coisa. Mas tem o outro ponto também, que algumas pessoas já estão se conscientizando. E a gente vai para o pessoal autista. Teve uma pergunta que foi colocada aqui há poucos instantes, aqui pra gente, que a pessoa falava exatamente isso. É um problema sério e precisa de ter um monitor, precisa ter, e a senhora já tem em mãos aí uma informação importante sobre isso, por gentileza. Na realidade, nós estamos falando aqui dos direitos e garantias das pessoas com deficiência de um modo geral. Né? Mas nós temos a questão do transtorno, né, de espectro autista, que é a questão da inclusão desses alunos em sala de aula, que é muito importante, porque cada um tem uma característica. E o espectro autista, esse transtorno, ele traz um impacto na vida social, na comunicação, né, na relação interpessoal das pessoas. Então, elas precisam ter uma atenção especial, muito especial, principalmente as crianças que estão... Hoje nós estamos vendo o número de crescimento, né, sendo detectadas pelos médicos, o crescimento desse transtorno de espectro autista. Então, essas crianças, agora eu chamo um pouco a responsabilidade das famílias de ficarem atentas aos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Por quê? Digamos assim, de 18 a 24 meses... é o crescimento, desenvolvimento da criança. Nós costumamos levar nossos filhos meses e meses, quando são crianças, né, no pediatra, para ver o desenvolvimento, se está com o pezinho, está equilibrado para o tamanho, para a altura, para a idade. Por que não levá-los também para um neuropsiquiatra, para um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para fazer uma avaliação, porque já vai trabalhando, se for detectado, o desenvolvimento vai ajudar toda a sociedade, a família, a criança. A própria criança. Porque ela vai o quê? Já se
crescendo com medicamentos próprios e tendo uma autonomia para se desenvolver na sociedade, facilitando, e não só isso, mas também os gastos que essa pessoa, que essa família vai ter, se detectar depois de muito tempo. Verdade. Né? Não, e a condição também de adaptação, né? Quanto antes se detecta, mais fácil a criança se adapta, né? A essas necessidades que ela tem. E a família também. Exatamente. E a questão que foi trazida por um ouvinte sobre... É Sabrina o nome dela? Sobre a escola? Então, obrigada, Sabrina. Nós temos a lei Berenice Piana, que é uma lei específica, né, de política nacional de proteção a garantir os direitos da pessoa autista, certo, que é a lei 12.764 de 2012. E o aluno com TEA, ele tem direito a um acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade, porque o autismo ele tem fases, né? Tem a funcionalidade leve, média, baixa, então, alta, média, baixa. Então, dali vai se analisar, através de laudos médicos, se aquela criança tem a necessidade de uma pessoa em sala de monitor. E é de graça, né, doutor? E se for... Não pode cobrar. Na escola pública já é natural. Já é natural de graça. Tem que ter. E a particular? E o particular, a escola, ela não pode cobrar um extra porque está colocando um monitor especializado para atender aquela criança. Certo, certíssimo. Vamos só fechar aqui esse ponto com o Heitor autista. Ele disse que os pais ficam atentos, mas aqui em Angra, os pediatras, ele faz um contraponto, muitas vezes não estão preparados e falam que é normal. Mas a gente aumenta a altura do sarrafo aqui, Vladimir. Cyberbullying, bullying em geral. Pois é, o bullying em geral e agora especificamente o cyberbullying, né? Que é o bullying digital, o bullying na internet. Olha, o paradoxo está lançado. O PCD ocupa cada vez mais espaço, se expõe cada vez mais. E aí o cyberbullying e o bullying também aumenta por conta disso. Mas, por outro lado, se essa exposição não vem, a luta não anda. É uma luta. Daqui a pouco a sociedade vai estar muito mais acostumada, adaptada e ciente, né, dos PCDs que fazem parte da nossa sociedade como um todo, porque perante a lei todos nós somos iguais. Mas quanto mais se expõe, mais se apanha também, né, doutora? É paradoxal a história, né? Mas tem que ir lá, tem que meter as caras pelas próximas gerações, inclusive. Vlad, nós estamos aqui tratando de conscientização. Pois é conscientização. Conscientização. Perfeito. De massa. Exato. Entendeu? E isso é uma força de vários segmentos da sociedade. E que requer tempo. Requer tempo, mas as pessoas precisam ter consciência que elas precisam buscar isso no dia a dia, né? Então, vamos dizer assim, a responsabilidade de uma escola, né? A escola é enorme, né? Seja ela uma escola particular, seja ela uma escola municipal, estadual, né? Então, o que nós temos hoje? Como já falado anteriormente, leis nós temos bastantes. Então, nós recentemente tivemos uma lei sobre o cyberbullying, né? Mas antes do cyberbullying, dessa lei específica, que é a lei cyberbullying, que é a lei na internet, né, que diz respeito ao bullying na internet, nós já temos a lei 13.185 de 2015, que é a lei anti-bullying. Na nossa faixa etária de criança, né, Renato? Exatamente. Né, a gente não falava em bullying, a gente se virava lá, as crianças riam da gente, tem nariz grande. O meu caso, eu era o Pinóquio da escola. A orelha, o tamanho do nariz, amigo. Tem a orelha do Spock, então um monte de coisa. Então, e isso é hoje o quê? Bullying, né? E quando se trata de uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, isso impacta muito mais. Vai o quê? Prejudicar muito mais o desenvolvimento e inclusão daquela criança. Mas como que vamos fazer isso, né? Como responsáveis, como família, como professores, né? Governantes, associação, a sociedade civil afins, como fazer? Conscientizar as crianças em sala de aula. O professor ele também precisa ter uma atenção, tem que ser levado ao professor conhecimento de como lidar com essas crianças, capacitá-los, com as dificuldades, capacitá-los, né? Dar entendimentos a eles, como que eu vou elaborar um plano de aula,
que possa atender a necessidade do meu aluno, né? O que a escola pode, que a escola deve ter essa responsabilidade Sim. de auxiliar o professor na elaboração de um plano de aula, de uma didática específica para atender aquele aluno. Então, o professor ele precisa sim ser capacitado, primeiro ponto, para poder enfrentar e conhecer aquela necessidade daquele aluno. Capacitado o professor, vamos agora trazer a inclusão dessa criança em sala de aula com os demais alunos, com os demais colegas. Como? Fazendo reuniões, apresentando filmes com aquela necessidade. Tem vários filmes. Pois é específico, né, doutora? Específico, as crianças estão assistindo é muito interessante o que ela está dizendo, Renato, porque eu vi de uma mãe, não foi só de uma, que o meu filho tem o espectro autista, e aí tem o cartão, né, da papelaria, né, o cartão do estudante, né? Identificação. Que tem lá os itens a serem consumidos na papelaria, e a mãe dizia assim, pô, meu filho não usa nem caderno, meu filho é autista, ele usa outras coisas. E a gente não pode comprar nada fora daquela lista. Ou seja, não é específico, é algo generalizado. Tem que ter essa preocupação. O que meu filho vai fazer com um caderno? Ele não usa caderno, ele aprende de outra forma. Né? Mas essa outra forma, não há materiais naquela lista. Você só pode comprar caderno, lápis, régua, borracha, enfim. Não é assim que funciona para todo mundo, né, doutor? E aí, Vlad, para evitar o bullying, as crianças elas devem estar familiarizadas com aquela deficiência daquele coleguinha. Como a professora vai fazer uma apresentação, a dizer, olha, o nosso coleguinha aqui, o aluno, ele precisa do apoio de vocês, de todo mundo, tem a mesma capacidade, estamos juntos, o que nós vamos fazer para ajudar? Ele precisa disso, a limitação dele é até ali. Trazer a deficiência na frente do aluno perante os demais colegas, de forma muito agradável, com um trabalho lúdico, né? Como eu falei, apresentar processo filmes, de ressocialização. Ressocialização, exatamente, Perfeito. Renato. São 11 E isso horas. evita, desculpa, Sei lá, Não imagina. né? isso evita o bullying, É. né? A gente deixa claro, são 11 horas e 19 minutos, estamos com a doutora Márcia Pimentel, advogada, fazendo algumas considerações e tentando aí esclarecer alguns pontos, principalmente esses com referente aos PCDs. Uma coisa importante, a Vivi Monsoaba, ela está dizendo aqui, eu sou uma cadeirante, sim. Então, quer dizer, é um ouvinte que está aqui dialogando com a gente. E o cadeirante, ele tem 200 mil problemas aqui, não só nessa cidade, mas em qualquer outra. E com relação ao pessoal autista, o Heitor, ele coloca aqui, muitas vezes talvez tem que ir até a justiça para conseguir um monitor na sala de aula. É uma queda de braço. Não, é enorme a queda de braço. Que nem a informação que chegou aqui. Porque as calçadas do centro, ali do Correio, ali da Júlio Maria, ali da Rua do Comércio, estão todas adaptadas. Ok, amigo. Agora desce a professor Lima para tu ver. Vai, sobe a freio sobe a freio Inácio para tu ver. Vai ali no Camurim para você dar uma olhada nas calçadas. Dá um rolê ali na Japuíba para você ver as calçadas. Sabe? Parece às vezes, doutora, que a gente vive numa bolha aqui no centro da cidade. Não te dá essa impressão às vezes, não? Porque nós temos que entender o seguinte, né? Aqui nós temos que fazer os contrapontos. Não é são verdade? muitos, né? Estamos aqui para isso. Para isso, né? Então, Angra eu parabenizo pela questão de trabalho de inclusão que está sendo feito, atendendo às normas, às leis infraconstitucionais, à Constituição, mas ela está em processo de desenvolvimento. Está em andamento. Porque é uma cidade antiga, né? Que não se preparava nem para passar carro. Verdade. Imagine, naquela época, se Imagina. pensava, as pessoas com deficiência, elas não existiam, não era sujeito de direito. Sujeito de direitos hoje, com a Constituição de 88, né? Com a lei do autismo, de proteção, que é de 2012, é muito recente. Então, a cidade, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ter um projeto de atender os cadeirantes, pessoas com deficiência visual, os autistas e toda a sociedade, porque todo mundo ganha, né? Porque se você está vendo uma pessoa bem, se você vê uma pessoa caindo, tropeçando, você sente, você fica, puxa, né? Se sente mal. Então, eu vejo que essa necessidade da nossa cidade é real, né? Por ser uma cidade antiga, como tantas outras, e que vai, creio, espero,
que vai atender, da forma como que está sendo atendido em vários outros segmentos, essa também da urbanização da Perfeitamente. cidade. A cidade dos 3 bilhões de reais por ano, né, Renato? Aqui era para ser o brinco de ouro da princesa. Pelo menos isso. Já está no nome dos reis, agora tem que ser o brinco da princesa. Com as calçadas folheadas a ouro, todas adaptadas ao PCD, Renatinho. Agora uma coisa, recentemente, doutora Márcia, ouvintes, a gente fez uma matéria no Convento do Carmo e outra na Matriz. Houve uma intervenção onde foi colocada na porta lateral desses templos católicos uma escadinha, uma rampinha de ferro. Certo. Aí o pessoal quicou porque agredia, mas aquilo teve uma autorização. E por exemplo, agrediu o quê? A parte arquitetônica? A parte histórica, a parte histórica, arquitetônica e teve alguns outros detalhes que me chamaram a atenção. Por exemplo, a senhora colocou Rua Frei Inácio, para quem não conhece, é aquela rua estreitinha que vai dar no Colégio Nazira. Do Nazira Salomão. Que é o pessoal aí entende melhor. Aquela calçadinha não chega a ter meio metro. Então, se botasse um acesso lateral para passar alguém ali, acabou a calçada, porque não cabia, não cabe. Várias lojas que botam, por causa da cidade ser antiga, um desnível, um acesso melhor, alguma coisa assim, é um negócio complicado, que passa o cara, aspas, dito não PCD, dá uma canelada, reclama e não sei o quê. É difícil agradar a todos. Porém, uma coisa é certa, hoje existe a necessidade em Angra de ampliar, e que bom que já saiu do zero, já temos aí várias e várias calçadas com guia. As considerações finais da nossa convidada de hoje, doutora Márcia Pimentel, advogada, dando aula aqui pra gente sobre PCD, cidadania, autismo, bullying, cyberbullying. Os microfones e as câmeras do Malha Fina e da Rasca Web são seus, doutora. Obrigada, Vade. Agora, isso eu vou fechar rapidamente, aquela questão da lei do cyberbullying, que é uma lei recente, e dizer que agora é crime por meio dessa lei. É a lei 14.811 de 2015, 15 de janeiro de 2024, muito recente. Zerinho bala. Poderá ser multada a pessoa que praticar bullying por meio da internet. Pronto. Ou pode ser preso de 2 a 4 anos de prisão. Então, atenção, famílias, conversem com seus adolescentes, seus filhos, netos, para que não corram esses riscos, né, de ser multado. Pare com os memes, parem com as figurinhas, né, porque pode dar ruim. Emojis também mandam muito, eu recebo vários. Mas vida que segue. Muito bem, doutora. Então, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu quero agradecer a vocês. Eu quero dizer que essa conexão que vocês estão fazendo aqui para conscientizar, para levar a voz das pessoas com deficiência, com espectro transtorno autismo, essas pessoas, as famílias que cuidam, que sofrem muito, também devem ter, nós temos os atos governamentais também voltados para as famílias que cuidam, né? Para essa construção uníssona da inclusão da pessoa com deficiência, desde a primeira infância até a terceira idade, né? Porque eu acredito no valor humano, eu acredito o que está escrito lá em 1 Coríntios, na Bíblia, né, 13 ao 4 e o 7, do amor fraternal, que não adianta falar a língua dos anjos, né? Porque se não tiver o amor, é o amor que constrói uma sociedade justa, com equidade, né? Que respeita a dignidade da pessoa humana, que venham conhecer, né, o que é tão de bonito que traz a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88, sobre os direitos sociais, direitos e garantias fundamentais das pessoas. E eu agradeço a todos, parabenizo todas as pessoas com deficiência, aos autistas e as pessoas que trabalham em prol desse grupo seleto e especial, maravilhosos que são. Obrigada a vocês. Muito obrigado, doutora Márcia Pimentel. Fechando aqui, o pessoal que está participando, o pessoal que entrou aqui no último momento, a Denise Pires, a Vivi aqui, Monsoab, ela faz também, tem que ter a rampa para cadeirante, sim. A gente não é contra a rampa, muito pelo contrário, tem uma turma aí que é contra tudo. Eles reclamam até da guia que está na calçada, que avisa quem vem bengalando que a calçada acaba.
Só para você entender que se não for aquela guia, o cara passa direto, cai na rua. Pois é. Tem a Andréia Clímaco passando também, o Cardoso, a Luzinete Maria entrou aqui e o pessoal do turismo, o Gran Tour aqui também. E a gente registra que recentemente fizeram uma experiência para a pessoa PCD poder entrar no mar, tem que ter aquela cadeira especial, Mangaratiba também avançou. Porém, tem que ter o acesso para o cara chegar na praia. Não é só botar a cadeira lá, que o cara olhar legal. Ainda não temos essa acessibilidade das praias, né? Também. E vida que segue, a gente está aqui para trazer as informações. Muito obrigado. Esse é o Malha Fina da Rasca Web, o programa